E aí galera, tudo tranquilo? Então vim aqui hoje para só dar um alerta com relação a um dos vídeos que eu publiquei recentemente sobre a instalação do Cake PHP. No vídeo número 4 que está no YouTube, aí no meu canal, ele explica a instalação do Cake utilizando o mesmo core para várias aplicações. Eu só quero dar uma ressalva aqui, porque vocês têm que ter muito cuidado com relação a essa utilização por causa do nome da sua aplicação. Porque vou explicar rapidamente aqui o que aconteceu. Aconteceu recentemente comigo, por incrível que pareça, até no dia de ontem. Eu perdi mais de 5 horas entre refaz repositório e configura isso e aquilo para acabar voltando para a estrutura padrão do Cake, que seria a aplicação e o core lado a lado. O que aconteceu? O que foi o erro? O erro basicamente foi a questão do nome da minha aplicação. Você está vendo aqui que eu tenho aqui a pasta Me Ajuda Professor, que é um projeto pessoal meu que eu estou trabalhando agora recentemente. E percebam esse nome, Me Ajuda Professor, e dentro dele eu tenho app e a pasta lib, certo? Então a pasta lib é o core do Cake, normal. O que estava acontecendo? É, eu preciso utilizar o esquema, né? O comando esquema do Cake e também o plugin Migrations, que seria para o meu versionamento de banco de dados, que até num vídeo futuro aí eu vou estar falando sobre o Migrations, que é uma ferramenta muito legal, mas não cabe neste caso aí eu estar falando do Migrations. Então, basicamente, o que me aconteceu? Eu precisei publicar, né, o meu serviço e vocês, eu vou até abrir um exemplo aqui, beleza. Vocês lembram que no vídeo, ou se não lembram, podem ver, no vídeo número 4 da instalação do Cake, eu comento sobre estar utilizando um único core do Cake para várias aplicações, e ele ficaria nessa estrutura assim. Tudo que você tem aqui dentro da pasta app, que é a tua aplicação, fica num solto, ele fica simplesmente este é o teu projeto. Então, o que aconteceu de problema? Quando eu fui executar o esquema na minha aplicação local, o que ele fez? Ele criou mais ou menos assim e ele pegou o nome, o diretório da minha aplicação e colocou como o nome do esquema. Ou seja, você entrando aqui no esquema, esse aqui não tem, na verdade, eu vou mostrar o exemplo do que está hoje. Você entrando aqui no arquivo esquema.php, que é para você dar o start no teu banco de dados, você percebe que eu tenho aqui, ó, app esquema extends cake esquema. Por que isso? Porque você perceba que eu estou dentro da pasta app, certo? Então, o que acontece nessa pasta app? Ela é o caminho que eu estou dizendo que está a minha aplicação. Porém, no exemplo que eu estava trabalhando, no modelo que eu estava trabalhando, com um core apenas, não existia essa pasta app, e sim a pasta Me Ajuda Professor. O que aconteceu no esquema? Ele ficou assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ele ficou Me Ajuda Professor, esquema, extends, cake esquema. Até aqui tudo bem, sem problema. Só até chegar no servidor. O que aconteceu no servidor? Não existia Me Ajuda Professor esquema, não existia a pasta Me Ajuda Professor, e sim a pasta Public HTML, que é uma pasta comum você ter em servidores web, assim como a pasta www e também a pasta HTTP Docs, se eu não me engano. Então, essa é uma pequena ressalva que eu faço com relação à utilização do Cake, da criação de múltiplas aplicações do Cake PHP utilizando um único core. Então a minha ressalva vai, eu encaro assim como as seguintes situações.
quando você tem um ambiente que, pelo menos em questão de estrutura de pastas, é semelhante ao teu servidor. Por exemplo, você está fazendo um sistema que é uma intranet, no caso, você não precisa ter uma pasta pública HTML, até pelo fato de que, basicamente, em uma intranet você vai ter um Linux ou um Windows configurado em o Apache rodando em uma determinada pasta. Então você pode espelhar os ambientes e utilizar dessa forma. Ou também, né, você pode estar utilizando caso você não precise dos recursos do esquema e nem do Migrations, que por consequência precisa do esquema para poder rodar. Então, somente essas ressalvas aí, pessoal. Espero que vocês entendam. Eu, particularmente, como para mim é inviável eu deixar o meu ambiente igual, ou seja, eu não tenho como chegar aqui e colocar var www desenvolvimento barra public HTML, porque não fica uma forma legal de eu trabalhar, porque imagina cada projeto que eu vou criar, vou ter que criar public HTML por causa dessa dimensão do servidor. Então, para mim não compensa. Para mim hoje valeu mais a pena eu voltar o core incluso na minha aplicação, mas para projetos pessoais que eu deixo aqui dentro da minha máquina mesmo, e até mesmo para estudo, para sistemas, eu ainda continuo utilizando o Cake com um único core que contido na pasta opt, como eu tinha mostrado no vídeo 4. Beleza aí, pessoal? Então, essas ressalvas da utilização, e em breve eu vou estar falando sobre o esquema e também sobre o Migrations, que é uma ferramenta muito legal e que a partir do momento que você começa a utilizar, principalmente o Migrations, você não quer deixar mais, e vocês vão ver como é bacana trabalhar com ela. E até um próximo vídeo, beleza? Até mais!